está o inimigo, ele já começou o seu plano para tentar nos derrubar. Entenda que este plano durou quase 20 anos. O inimigo não está com pressa que você perca a sua fé hoje. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te desestruturando aos poucos. Senhor. Como fez aqui na Nabucodonosor. Ele veio, não, vou levar só isso. Paga um pouco de tributos, os utensílios. E eu vou levar os príncipes, todos os jovens. Entenda que nessa leva ele não levou ninguém velho, ninguém idoso. E não levou qualquer um jovem. Levou aqueles que poderiam ser o futuro daquela nação. Então o que o inimigo queria? Tirar a estrutura. E ele vai embora. E muitas vezes achamos que está tudo certo. Não, ele mexeu na nossa. Ele nos abalou espiritualmente. E é isso que o inimigo ele quer fazer comigo com você. Quantas vezes ele tem mexido na sua estrutura? Quantas vezes ele não tem vindo de frente em você, mas ele tem agido quem está em volta de você. Quem está perto de você. Porque muitas vezes ele sabe que ele não pode te atingir direto. Mas ele atingindo quem está em volta de você, parece que vai te desestruturando aos poucos. Porque ele sabia que ele não podia ir de uma vez. O inimigo vinha de uma vez, nós repreendemos. É por isso que muitas vezes o plano dele, ele não tem pressa. Porque o objetivo dele qual é? Derrubar a nossa fé. Fazer com que nós desistimos do Evangelho. E desistimos de Cristo. E voltamos a ser escravizados. Então ele faz tudo isso. E o que ele faz? Leva eles para a Babilônia, a primeira leva. E parece que ficou tudo. Só que depois de um tempo, passado alguns anos, o rei de Babilônia ele volta novamente. E agora ele volta mais feroz. E o que ele faz? Ele cerca toda a cidade com o seu grande exército. Faz com que quem estava na cidade, ao olhar para fora, não via saída alguma para ele se livrar daquele ser. E sabe o que é mais interessante? Jerusalém era uma cidade de Judá. E dentro dos seus muros, eles poderiam resistir ao cerco há anos. Que não ia faltar água e nem ia faltar comida. Só que lembre que o plano do inimigo primeiro ele tira a estrutura. E depois ele veio. E a hora que ele veio e cercou. Sabe o que o rei ele faz? Não temos mais jeito. Agora acabou. Ele não espera o tempo se passar e ver quantos dias o cerco vai durar. A Bíblia diz que aquele rei, o que ele faz? Ele abre os portões. Isso é interessante. Porque quando o inimigo ele começa a te mexer na nossa estrutura, a primeira coisa que nós perdemos é a nossa resistência de resistir. Aquele rei ele poderia resistir há anos, mas sabe o que ele preferiu? Abrir as portas e se entregar para o rei. Ele não teve mais força. A segunda vez que ele veio, as estruturas já estavam abaladas. Não tem mais jeito, vamos se entregar. Muitas vezes o inimigo ele faz isso, né? Sabe por quê? Porque ele não tem poder para atingir as nossas vidas.
Mas Ele quer que nós nos entregamos e confessamos que Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele estava ali no cerco. E ele não tinha entrado ainda. Então o que o rei faz? Pode abrir as portas. Nós vamos se render a Ele. E quantas vezes o inimigo vence porque ele não encontra resistência em nós. A primeira dificuldade, o primeiro cerco, a primeira provação, nós já falamos, não tem mais jeito, já deu tudo errado mesmo, não tem mais fé, não vou orar mais, não creio mais, agora está tudo acabado mesmo. A pessoa se entrega. Não é o inimigo que a derrota, é ela que se derrota a si mesma. O rei Nabucodonosor não foi ele que conquistou, o rei se entregou. E eu pergunto para você, o inimigo dele está aí, ele quer destruir a sua fé, mas a resistência é sua ou você está se entregando? Então o que ele faz? Ele se entrega. E quando ele se entrega e o rei entra, sabe o que ele faz? Ele invade o templo e ele leva todos os objetos de ouro. Ele leva o rei. Só que na segunda vez, olha para você ver como que o inimigo é. Ele não destrói Jerusalém ainda, mas ele deixa Jerusalém como destruída. Por quê? Sabe por quê? Porque ele leva o rei, ele leva todos os nobres, ele leva todos os carpinteiros, todos os ferreiros, ele leva todos os que tinham posição, todos os que tinham sabedoria, ou para nós entendermos hoje, todos aqueles que tinham uma profissão. E quem ele deixa? Aqueles que não mostravam perigo algum. Mas ele ainda não destruiu. Ele coloca outro rei no lugar de sua confiança e diz, podem ficar aí mais uns anos. E nessa segunda vez, na primeira já tinha levado os jovens. Na segunda ele leva todos aqueles que têm profissão, todos aqueles que são nobres. Aproximadamente 10.000. Então entenda que como iam reconstruir uma cidade se os reis construtores não estavam lá? E por que não estavam? Porque se entregaram ao rei da Babilônia. E é isso que nós precisamos entender todos os dias. O inimigo ele quer mexer na nossa estrutura, porque ele sabe que ele mexer na nossa estrutura, a hora que ele vir com força, nós vamos se entregar a ele. Só que quando nós se entregamos a ele, é aí que mora o perigo. Sabe aquela vez que você diz assim, Deus não vai fazer. Aquele dia o inimigo roubou um carpinteiro de você. Daí passou um tempo, não creio mais não vou orar mais. O inimigo roubou o ferreiro de você. Ele vai te minando aos poucos e você acha que ainda está tudo bem. Ele vai levando as coisas, a tua estrutura, a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua fé, o teu amor, aos poucos. E você acha que ainda está tudo bem? Então na segunda vez ele vem e leva tudo isso para a Babilônia. Mas Jerusalém ainda estava de pé. E ainda tinha um povo lá. Só que aquilo que servia para reconstruir já não estava mais lá. Porque quem reconstrói uma cidade? Os ferreiros e os carpinteiros, com a ajuda do rei, dos nobres. Mas esses já não estavam lá. Quem sabe a nossa vida
Muitas vezes é desse jeito. Só estamos de pé, mas aquilo que serve para reconstruir a nossa fé, a nossa estrutura, não está mais em nós. E por que não está? Porque o inimigo vem tirando aos poucos. E nós não percebemos. Por que não percebemos? Porque nós entregamos cada palavra mal colocada. Cada palavra diz não adianta, não tem jeito, não tem como, não dá certo. É isso que o inimigo ele quer ouvir de você. Mas eu falo na hora do impulso, eu falo na hora do nervoso. Não é isso que eu quero, sim. Eu entendo que não é isso que você quer. Mas é isso que você está falando. E o inimigo ele não age segundo o que você quer ou segundo o que você não quer. Ele age segundo o que você fala. Porque a hora que você fala, você está abrindo as portas para ele invadir a sua vida e tirar o que ele quiser. E nós muitas vezes, por não vigiarmos, falamos. E achamos que está o que? Tudo bem. Mas sabe o que nós não entendemos? Que o plano do inimigo para derrubar as nossas fé não começou hoje. Há anos ele está te estudando. Há anos ele está mexendo na sua estrutura. Há anos ele está tirando coisas da sua vida que servem para te reconstruir. E você, sem perceber, isso começa a dizer, não, está tudo bem. Está tudo correndo normalmente. Entenda uma coisa, irmãos. Nós precisamos do quê? Vigiarmos. Porque muitas vezes, para o inimigo vencer, ele não precisa tirar você dessa cadeira que você está sentado. A única coisa que ele precisa fazer, sabe qual é? Tirar o Espírito Santo de dentro de você. Ele não precisa tirar a igreja. Você pode continuar a vir sentado. Você pode continuar a ficar ouvindo. Mas se ele conseguir tirar quem está dentro de você, que pode te reconstruir, é o que ele estava fazendo com Jerusalém. Ele estava tirando aos poucos. E o mais interessante é que se nós não vigiarmos, nós estamos indo por um caminho. E quem sabe lá na frente não vai ter o quê? Volta. É por isso que ouvimos dizer muitas vezes, nossa, mas aquele jovem cresceu na igreja. Cresceu na igreja. Mas a igreja não cresceu dentro dele. Ele só tinha a presença aqui. Mas a presença de Deus não estava nele. Então só estava esperando o tempo do quê? Do inimigo vir com mais força e dizer, agora eu te venci. Verdade. Porque muitas vezes a presença não é o suficiente. A minha presença aqui não é o suficiente. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso que a presença dele esteja aqui dentro. Só que eu não consigo ver a presença de Deus em você. E nem você consegue ver em mim. Mas eu consigo ver em mim. Eu me vejo. Você se vê. Isso que é importante. Mas o inimigo ele é tão astuto que sabe o que ele faz? Ele não tem pressa. Ele deixa você. Ele vai colocando coisas nas suas mãos para você fazer, que acha que não tem nada a ver. Ele vai minando aos poucos. E a hora que percebemos, não tem como mais voltar. Por quê? Porque aquilo que reconstrói a nossa fé já foi embora. E o que o rei ele faz? Nabucodonosor pega tudo aquilo ali, leva tudo aqueles em cativeiro e fala, vamos para a Babilônia de novo. E leva tudo aquilo. E o povo continua ali, como se nada tivesse acontecendo.
até o momento de que nós lemos aqui. E que momento foi esse? Foi o momento que o rei, a qual Nabucodonosor deixa lá, esse rei se revolta e não quer mais pagar tributo para Nabucodonosor. Não quer mais fazer aquilo. Resolve resistir. Mas entenda uma coisa: como vamos resistir se não temos mais estrutura? Como vamos reconstruir a nossa fé se aquilo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça já foi arrancado de nós? Como que vamos demonstrar que temos força se aquilo que nos fortalece não está mais em nós? Mas olha para você bem interessante. Mesmo aquele homem sem força, ele não se entregou. A Bíblia diz que o rei veio e cercou todo Jerusalém. E o cativeiro desta vez, aproximadamente, durou 1 ano e pouco, ou quase 1 ano. E o exército cercado Jerusalém. E quando eles estavam à beira da fome, os portões estão rompidos. Aí o pior acontece. Os muros são derrubados. As casas são queimadas. O templo é destruído. Então aquela cidade que era imponente, que era valorosa, aquele que era destaque, aquele que todos conheciam, de repente, restou somente o pórtico. Mas foi uma vez? Não. Ninguém cai de uma vez. Ninguém se afasta de uma vez. O inimigo já está observando há anos. Ele só está esperando o momento certo para te derrubar. Mas quem sabe você já está caído há muito tempo. A sua fé já está abalada, a sua estrutura, aquilo que te reconstrói já está fora de você. E você nem percebeu ainda. Daí o inimigo ele diz: hoje eu vou derrubar ele. Hoje vai acabar isso. Daí muitas vezes olhamos para a pessoa e dizemos: mas, nossa, olha lá o que aconteceu. Não aconteceu naquele dia. Anos e anos o inimigo já estava estudando ele para o derrubar. Aquilo foi apenas uma conclusão de um processo que o inimigo ele tenta fazer em nossas vidas para derrubar a nossa fé, tirar a nossa estrutura, tirar aquele que pode reconstruir a nossa fé, tirar tudo aquilo que vai nos manter de pé. Porque para mim e para você, se mantermos de pé na presença do Senhor, é um fator de coisas. Não é só vir à igreja. Existe uma vida fora da igreja. E se a minha vida fora da igreja não for uma vida com Deus, não é a vida à igreja que vai me manter de pé. Mas muitas vezes, sabe o que o inimigo faz? Pode deixar ele ir, deixa ele lá. Passa anos e anos e de repente, cadê? Não, mas hoje eu vou derrubar ele, agora ele não vai mais. O inimigo passa a nos controlar. E ele passa a querer nos derrubar na hora dele e no momento dele. E chegou o momento para Jerusalém. Tudo destruído. Os que sobraram, que não foram mortos à espada, foram levados ao cativo. E a cidade ficou totalmente destruída. Não restou nada. É isso que o inimigo ele quer fazer comigo
E Ele quer fazer com você. Ele quer destruir a nossa fé. E para Ele destruir a nossa fé, Ele começa por quem? Pelos jovens. E por que pelos jovens? Porque os jovens é o futuro da igreja. Um dia nós vamos passar. E um dia é eles que vão estar aqui. Mas se Ele destruir eles primeiro e antes de nós, não vai existir. Então o inimigo, ele é astuto. Ele sabe o que ele está fazendo, o projeto dele. Só que muitas vezes os jovens nem percebem, porque são manipulados pelo inimigo. Porque muitas vezes o inimigo, ele manipular uma pessoa, ele não precisa entrar na pessoa e ficar possesso na pessoa. Ele só lança setas. Ele só coloca um vício na pessoa. Ele só coloca algo que vai escravizar, algo que vai tirar a sua atenção, algo que vai fazer com que ele não entenda nada. E muitas vezes sabe que ele coloca que vira a igreja somente uma rotina. Somente porque a mãe e o pai quer. Somente porque alguém obriga. Sabe por quê? Porque ele não quer. Quem quer são os pais. E é isso que o inimigo ele começa a trabalhar. Ele começa a mostrar que as coisas lá fora são mais interessantes do que as coisas aqui dentro. Então só está esperando o tempo de o inimigo derrubar totalmente e ir embora. Por quê? Porque a igreja não cresceu dentro dele. A fé não cresceu dentro dele. O amor não cresceu dentro dele. A busca por Deus não cresceu dentro dele. Então nós precisamos, sabe, fazer o quê? Começarmos a lutar contra o inimigo. Mas lutarmos para sermos vencedores. Não deixe o inimigo tirar a sua estrutura. Não deixe o inimigo ele amar algum laço para você e você venha cair e se entregar, resista. Porque senão na hora que você tentar resistir, você não vai ter mais estrutura e não vai conseguir. Isso daqui é um exemplo, irmãos, essa leitura. Para mim, para